O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Acompanhe agora os destaques do Jornal da Fonte de hoje. Enfim, projeto do BRT deve sair do papel. Prefeitura de Goiânia assinou hoje à tarde contrato para empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Planejamento, essa é a sugestão de especialistas para resolver o problema com coleta de lixo de Goiânia. As ideias foram debatidas em audiência na Câmara Municipal. Senador de Goiás compõe CPI do Senado que vai investigar ações da Petrobras. E ainda, postos de combustíveis são alvo de fiscalização. Quarta-feira, 14 de maio de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Os postos de combustíveis com maior número de denúncias de irregularidades de Goiânia estão sendo fiscalizados. O Inmetro está de olho nas bombas. O órgão quer saber se o consumidor leva tudo o que paga. 2 estabelecimentos já foram autuados. Uma força-tarefa com a participação de vários órgãos de fiscalização acontece em 45 postos de combustível em Goiânia. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, participa da ação verificando a qualidade do combustível. Faz uma ação ampla e em conjunto, diminuindo assim as condições de serem executadas irregularidades pelos agentes econômicos, né, que sendo fiscalizados. Segundo o representante da ANP, o consumidor também pode verificar a qualidade, solicitando ao gerente do posto. Um deles é a vazão do combustível e determina quanto combustível está entrando. No jargão da fiscalização é o que a gente chama de bomba baixa. É aquela que o sujeito abastece uma quantidade e o que entra no tanque é menos do que ele paga, né? É um teste simples, o posto é obrigado a fazer. A quantidade de etanol dentro da gasolina também é um teste de proveta, que é feito na hora e o posto é obrigado a fazer. O posto, se negando a fazer, pode ser comunicado diretamente ao DECOM, né? E o DECOM pode dar prisão ao dono do posto. Pela cidade, são 3 equipes fiscalizando os postos que mais foram denunciados pela população. O Inmetro está verificando o volume que sai das bombas para o tanque de combustível. É permitido uma diferença de 0,5%, como explica o coordenador técnico do Inmetro. A cada 20 litros tem uma tolerância de 0,5%, quer dizer, 100 ml ou para cima ou para baixo. É essa tolerância que o Inmetro deixa, né? Na terça-feira, 9 postos foram fiscalizados e 2 foram autuados por vazamento no equipamento. Para se certificar da qualidade do posto, o consumidor pode verificar na bomba o selo do Inmetro e solicitar a verificação do combustível. A garantia é o selo do Inmetro que tem lá de 2015 hoje, que o Inmetro já passou e já verificou aquele posto. O vereador Virmondes Cruvinel, do PSD, realizou hoje uma audiência pública sobre o lixo. Foram discutidas soluções para minimizar a geração e o descarte inadequado de resíduos em Goiânia. Isso vai contribuir, por exemplo, para evitar crises como a que vivemos nas últimas semanas. Quando o assunto é lixo em Goiânia, o que não faltam são tópicos para discussão. O futuro do lixo para os próximos 10 anos. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A discussão foi proposta pelo vereador Virmondes Cruvinel. Segundo ele, esse é o melhor momento para se falar sobre a situação do lixo, uma vez que a capital passou por uma grave crise na coleta do lixo nos últimos 2 meses. É importante ouvir técnicos, por isso esse debate aqui no CREA, que é um espaço realmente técnico, de credibilidade, ouvindo representantes da OAB, da engenharia, da parte ambiental, onde que coletivamente possamos trazer ideias importantes, não só para o hoje, mas para Goiânia daqui a 10 anos. Os problemas na coleta de lixo começaram em fevereiro deste ano, quando a Prefeitura de Goiânia deixou de fazer o pagamento a uma das empresas terceirizadas, que tirou de circulação 29 caminhões compactadores. A Comurg passou a funcionar com apenas 12 caminhões. O ideal é que pelo menos 70 caminhões estejam trabalhando nas ruas da capital.
O professor Heraldo Henrique viajou pela Europa, Japão e Estados Unidos em busca de tecnologias para o tratamento e destinação final de resíduos sólidos para o Centro-Oeste. Não eram aterros pequenos, eram aterros de grande porte, mas tem esse diferencial com relação ao nosso. O biogás gerado no aterro não era queimado e jogado na atmosfera. Ele era aproveitado na forma de energia elétrica e aí vendido, comercializado para a empresa de energia do município daquele país. O vereador Virmondes Cruvinel defende a criação de subprefeituras para se resolver problemas comuns dos municípios goianos, como o lixo e os buracos das ruas. Pelo menos um projeto piloto ser lançado para que essas questões, não só do lixo, mas outros problemas também corriqueiros, buraco, lâmpada, mato, possam de forma mais rápida ser atendidos pelo poder público, essas cobranças da população. Quem participou da audiência entende que a discussão é necessária para traçar ações para se solucionar a problemática do lixo. Por trazer uma discussão de uma forma participativa, responsável, para se buscar chegar em soluções eficazes através de discussões com especialistas e não a partir de um achômetro, de uma situação, mas sim com elementos que possam traduzir na busca de uma solução eficaz. Agora, imagine bem essa situação. Você chega a uma lanchonete e pede um refrigerante geladinho, mas na hora de tomar e matar a sede, ele está com a data de validade vencida. Pensando nisso, o Procon Goiânia realiza fiscalização em lanchonetes da capital. 160 refrigerantes vencidos já foram apreendidos por fiscais do Procon em apenas um dia de fiscalização. O do Procon Municipal de Goiânia, Miguel Thiago. Doutor Miguel Thiago, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Cesimar, boa noite a todos. Pois é, que situação complicada, inadmissível, doutor Miguel, em apenas um dia, tantos refrigerantes serem pegos aí com a data de validade vencida, colocando a saúde da população em voga. Foi a partir de uma denúncia que vocês começaram essa fiscalização? Primeiro, tem uma orientação do prefeito Paulo Garcia, que preocupa muito com a saúde da população. Ele sempre nos cobrou esses trabalhos efetivos e, por ser médico, inclusive, ele sabe de onde vêm os principais problemas com a saúde da população. Nós planejamos esse trabalho de fiscalizar as lanchonetes e, às vezes, a lanchonete pequena passa despercebido por ser um pequeno comércio, mas ali alimenta muita gente naqueles lanches rápidos. E, a partir de uma denúncia, nós checamos na lanchonete, tinha bastante refrigerante vencido, e nós fizemos um planejamento. Começamos pela área central de Goiânia, visitando todas as lanchonetes a partir da sexta-feira passada e vamos até a próxima sexta-feira, conferindo, e aí nós deparamos com muitas irregularidades, muitos produtos impróprios para o consumo, principalmente esses no estado líquido, que é o refrigerante, o iogurte e por aí afora. Outras, além do refrigerante, salgados, outros tipos de petiscos, também estão sendo verificados ou apenas as questões líquidas mesmo? Não, a preocupação do Procon é de uma forma bem genérica, todos os produtos que chegam para o consumidor. E nesse aspecto, o Procon observa também a qualidade de outros produtos, data de vencimento, por exemplo, o pão de forma, se ele já está com às vezes até bolorado, ou às vezes com a data de vencimento ali na embalagem. Então, o Procon de Goiânia está fazendo esse trabalho, vai continuar fazendo, porque nós entendemos que, às vezes, ali a pessoa lancha e depois tem uma dor de barriga, tem uma dor de cabeça e não sabe por quê. Mas é a qualidade do produto que ele consumiu que estava impróprio para o consumo. É nessa linha que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando até sexta-feira nessa área, principalmente começando pela área central, a área da rodoviária, ali o setor norte ferroviário, mas nós queremos trabalhar em toda a cidade de Goiânia. Ali realmente tem uma concentração muito grande de lanchonetes. Agora, doutor Miguel Thiago, pelo número de refrigerantes apreendidos, vencidos em apenas um dia, dá para perceber que tem muita gente que não verifica a data de vencimento de refrigerantes, não é isso? O consumidor, ele não precisa ter a preocupação de que vai ser chamado de chato. O consumidor precisa saber o produto que ele está consumindo, ele precisa observar a data de vencimento, ele precisa olhar
desde a Coca-Cola até a cerveja. E por incrível que pareça, encontramos tanta Coca-Cola vencida. Aliás, não sei por que as pessoas gostam desse tipo de refrigerante, que não nenhum benefício para a saúde, mas encontramos muitas vencidas e nós queremos ver produto de qualidade. O suco de qualidade, o salgadinho de qualidade, a vitamina de frutas ali preparado na hora com muita qualidade, de tal forma que as pessoas vão na lanchonete não é só buscar uma alimentação, ele vai buscar uma fonte de saúde, ele vai buscar um fortalecimento do seu organismo. É isso que nós precisamos procurar, principalmente nessa alimentação que você procura fora de casa. Os produtos são apreendidos e o que acontece com o estabelecimento, com os proprietários? Eles sofrem algum tipo de punição? Sofrem. Quando tem o produto vencido, de imediato o produto é apreendido. O produto vai ser encaminhado para aterro sanitário, porque se não serviu para ser vendido ali, não serve para ninguém consumir, porque ele é prejudicial à saúde. E ali é lavrado o auto de apreensão, mas também é feita a autuação. Essa autuação, ela vai se converter em multa posteriormente, mas oportuniza ali o proprietário do estabelecimento a promover a sua defesa. E ele tem até 10 dias para promover a sua defesa. Depois esse processo vai ser analisado, essa posição do empreendimento vai ser analisado pelo nosso departamento jurídico e, consequentemente, depois vai ser aplicada a multa. Não passa ileso, ele responsabiliza pelos erros e pelos prejuízos que causa ao conjunto da população, quer seja o prejuízo à saúde, quer seja qualquer outra forma de prejuízo. O vasilhame, ele faz parte do estabelecimento comercial. Se a partir do momento que uma pessoa perceber que está comprando algo vencido, qual que é o procedimento? Porque acredito eu que, se eu estiver errado, o senhor me corrija, ele não pode pegar algo que é propriedade do estabelecimento e levar para o PROCON. Qual que é a maneira de denunciar? Ele vai denunciar e o PROCON de imediato vai fazer fiscalização desse estabelecimento. O consumidor que se sentir lesado, ele vai ter 2 caminhos aí para seguir. Na esfera administrativa, ele vai fazer a denúncia e o PROCON vai efetivar a fiscalização. Mas se os danos causados no seu organismo, ou mesmo ele entender a possibilidade de uma ação de indenização, ele tem toda a liberdade para mover essa ação de indenização e responsabilizar o estabelecimento por ter comercializado algo impróprio para o consumo. Isso acontece muitas vezes, principalmente quando esse consumidor ele vai ter ali algum dano à saúde, alguma desinteria ou coisa dessa natureza. Pois é, dizem que o refrigerante no seu estado normal já faz mal à saúde, dizem, né? Eu fico imaginando o refrigerante vencido. Nós conversamos com o presidente do PROCON Municipal de Goiânia, Miguel Thiago. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar com vocês. Meu abraço. E o ex-presidente do IPASGO, da GAMP e do Sindifisco, Geoválter Correia Santos, é o novo secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia. Ele assume o lugar de Cairo Peixoto, que ficou à frente da pasta por 3 meses e cuja saída se deu em meio às polêmicas causadas por seu posicionamento sobre as contas municipais. O novo secretário municipal de Finanças de Goiânia, Geoválter Correia, apresentou um diagnóstico e plano de ação sobre as finanças do município. A dívida total está em torno de 900 milhões de reais e uma das principais preocupações é a despesa com a folha de pagamento. Quando a atual administração assumiu a gestão, o gasto com pessoal era de 580 milhões. E em 2013 chegou a quase 2 bilhões. Não dá para você reduzir investimento, mas a despesa de pessoal, a despesa comissionada é sim uma despesa que a gente vai estar colocando a lupa nela, vai estar no nosso radar, no sentido de que a gente possa racionalizar a despesa pessoal. Tanto é que o prefeito mandou uma reforma agora para a Câmara, né, está sendo lá debatida lá junto à Câmara e está reduzindo cerca de 700 cargos comissionados. O plano é zerar o déficit até dezembro deste ano, reduzir em 6% a despesa com pessoal mensal até agosto e aumentar as receitas em 15%. Com isso, a secretaria estima economizar mais de 36 milhões de reais por mês. Não é só aumento de receita, nem só diminuição de despesa. São os 2 componentes
que vão somar o esforço fiscal no sentido de que a gente consiga chegar ao final do ano com esse déficit bastante reduzido. Segundo o secretário, manter o serviço público é a principal prioridade da Prefeitura. Garantindo isso, será avaliado o pagamento dos fornecedores. Está previsto no nosso projeto, um projeto de lei encaminhado para a Câmara, no sentido de reestruturação desse endividamento, criando uma figura chamada novação da dívida, na medida que forem sobrando recurso público, que a gente faça as ofertas públicas de recurso para que a gente possa conseguir ir cumprindo com essas obrigações que tem a Prefeitura. Para Geoválter, a situação financeira de Goiânia não é confortável, mas possível de reverter. Com planejamento, com uma rotina de trabalho bem definida, é possível sim você debelar o déficit e conseguir os recursos necessários para que a Prefeitura invista em serviço público de qualidade que o cidadão goianiense precisa. E agora nós vamos direto à redação conhecer as últimas notícias com a repórter Cristiane Rodrigues. Olá, Cristiane, boa noite. Que informações você nos traz? Boa noite, Segismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Então, chego com uma notícia que interessa a população em geral, mas principalmente quem frequenta, né? Quem costuma ir ao VaptVupt da unidade do Buena Vista, Shopping Buena Vista. A unidade, o atendimento será suspenso. Amanhã, nesta quinta-feira, a unidade vai passar por uma reforma, por uma revitalização do layout, e a previsão é que as atividades sejam retomadas na próxima quarta-feira. O objetivo é uma melhora no fluxo do atendimento, a ampliação da sala de espera e a instalação de um guichê de multiatendimento no local. Então, fica aí o alerta para quem costuma utilizar ali o VaptVupt do Buena Vista, Segismar. É verdade, Cristiane. Muito obrigado pelas informações e veja a seguir. Prefeitura de Goiânia assina empréstimo para a construção do BRT. Continue conosco, fique ligado. O Jornal da Fonte volta já. Foi assinado hoje em Goiânia o empréstimo da Caixa Econômica para a Prefeitura da capital no valor de 140 milhões de reais. O valor será usado na construção do BRT, um sistema de transporte público que vai ligar o terminal Veiga Jardim Aparecida ao setor Recanto do Bosque, na capital. O convênio assinado com a Caixa Econômica Federal garantiu 140 milhões de reais ao município para o início das obras do BRT Norte-Sul. A primeira etapa do projeto deve começar no mês de julho. Pelos prazos que a lei determina do processo licitatório, é que na segunda quinzena de julho nós estejamos aptos a dar ordem de serviço e que a obra seja iniciada. As obras vão começar aqui pelo terminal Isidória. Ao todo serão investidos 320 milhões de reais na implantação do corredor exclusivo BRT. Para a liberação da verba, a obra deve estar em andamento. O município vai arcar com 52 milhões das despesas. O valor total vai ser de 320 milhões de reais, já tem mais 180 milhões. Que ele está em processo de autorização, mas já tem a garantia da presidente Dilma que virá para Goiânia, mais esse valor de 180 milhões para a conclusão do BRT. O prazo de construção das obras são de 24 meses, com 220 meses para fazer o pagamento, porque ele é um financiamento. O corredor vai atender 148 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Entre as principais ruas e avenidas, o itinerário passará pelos terminais Veiga Jardim, Cruzeiro, Avenida Rio Verde, Quarta Radial, Rua 90, Avenidas Goiás, Goiás Norte, Mangalô, até o Recanto do Bosque, na região noroeste da capital. No município de Goiânia, ele começa no terminal Cruzeiro do Sul, na divisa com Aparecida, ali na Avenida Rio Verde, com a Avenida São João, corta toda a cidade, eu não vou explicitar todo o trajeto agora, mas chega ao Recanto do Bosque, na Avenida Goiás Norte, lá na região noroeste da cidade.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, indicou o nome dos 3 senadores goianos para que integrem a Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Petrobras. Lúcia Vânia, do PSDB, Wilder Moraes, do Democratas, e Ciro Miranda, também do PSDB, foram os indicados. Mas dos 3 nomes, apenas Ciro Miranda participou da primeira reunião da comissão e diz que deve ser integrante da CPI. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, está conosco o cientista político Jones Matos. Olá, Jones, boa noite. Obrigado por estar conosco para falar de um assunto tão importante. Boa noite aos telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês sobre um momento político do país e as situações que a gente precisa estar acompanhando, sobretudo no ano eleitoral, né, em que há interesses por parte do governo, né, o governo que está aí tenta se manter no poder e tenta também, ao mesmo tempo, com essa CPI, não criar nenhum tipo de algo nenhuma situação que possa lhe causar constrangimento ou até mesmo um desgaste político, né, que o governo já vem enfrentando, né, tendo em vista os últimos números das pesquisas que vêm sendo levantadas aí. E este episódio, para o PT, talvez seja crucial para a sua campanha eleitoral, até porque a empresa passou por uma série de problemas, de denúncias, compra de refinarias fora do país, quer dizer, acordos que são acordos milionários que a Petrobras entrou e que naturalmente precisam ser investigados, né? Mas o governo tenta, com esta CPI do Senado, fazer uma manobra. Então, esta CPI do Senado, no meu entendimento, ela pode ser uma farsa, porque ela pode não dar em nada, se ela for uma CPI da forma que está sendo conduzida, né? Só tem o Ciro Miranda aqui de Goiás, que é o representante da oposição, vai ficar lá como ouvinte. Vai ser um rolo compressor. Então, o governo vai tentar aí, já até fez uma programação, uma agenda nesta CPI, mas, a rigor, pode não ter um resultado mais que a população e a opinião pública quer. Talvez uma CPI mista entre os senadores e os deputados fosse mais viável, para poder você ter uma investigação mais firme, né, uma investigação mais dura, com a participação de outros grupos na Câmara Federal. Então, essa é a briga. A briga, na verdade, é a eleição que está aí, né? Se a vizinha se aproxima e o governo tenta proteger, estes senadores vão tentar fazer isso, criar uma blindagem da presidente Dilma para tentar não desgastá-la muito mais do que ela já está. Bom, as senadoras Lúcia Vânia, como nós falamos, do PSDB, e o Wilder Moraes, do Democratas, eles tiveram a indicação do presidente, mas não quiseram. É por isso? É mais cômodo uma CPI para o governo? Sim, a senadora Lúcia Vânia e o senador Wilder não aceitaram e foram colocados no nome deles, sem nem ter sido consultado. O senador Renan Calheiros, o presidente do Congresso, do Senado, colocou o nome dos dois. Nem aceitaram, né? Entrou o Ciro, foi a pedido do próprio líder, né, do seu partido, para acompanhar, para obter informações. Mas, a rigor, a presença do Ciro nessa CPI, de nada, não vai ter papel nenhum, até porque é um rolo compressor. Os 13 nomes que estão lá, 12 são da base do governo e não vão deixar que seja investigado nada, né? O PT não tem interesse numa investigação desses contratos milionários, da venda da compra dessa refinaria em Pasadena, de acordos fora na França, no Japão, a compra de refinaria, inúmeros acordos, contratos que a Petrobras fez, que para eles está tudo bem, foi feito corretamente. E isso a gente não sabe, até porque a imprensa vem tentando mostrar, e setores, né, da opinião pública também, a sociedade está acompanhando tudo isso aí. Não se sabe efetivamente o que aconteceu, como é que foram feitos esses investimentos, essas compras, esses negócios. Eu acho que era fundamental uma CPI séria, que pudesse envolver deputados e senadores e que pudesse realmente fazer uma investigação. Isso não importa se é período eleitoral ou deixa de ser. A CPI ela tem que existir em qualquer época. A sociedade ela não pode ficar vivendo só em função de período eleitoral. Porque tem eleição, não pode ter CPI porque está sendo tendência. Não, ela precisa acontecer, é crucial o momento. A empresa, a Petrobras hoje é uma empresa que está com muita dificuldade e o governo não quer mostrar a realidade dos fatos, né? Esta que é a verdade. Jones, quando se falou, né, nessa CPI que diz respeito à compra dessa refinaria em Pasadena, no estado do Texas, nos Estados Unidos, logo em seguida a base governista
propôs também uma CPI ou uma CPMI, uma investigação sobre o que eles dizem, né? A suspeita da cartelização nos sistemas de trens e metrôs na cidade de São Paulo. O fato deles terem colocado isso em voga depois que se pediu a CPI do caso da Petrobras, seria uma forma de tentar dispersar e evitar a CPI da Petrobras? Sim, uma coisa é que não tem absolutamente nenhuma relação. Na verdade, o governo tumultua o processo para tentar fazer com que a opinião pública confunda, né, a opinião pública com essas informações. O problema da Petrobras é grave, é muito mais grave do que essa questão que está acontecendo em São Paulo, que também não se sabe efetivamente a realidade dos fatos, né? Que é necessário também, uma investigação é necessária, mas isso fica a responsabilidade da Assembleia Legislativa de São Paulo e não do Congresso Nacional, né? Porque aí você transforma o debate, nós vamos discutir tudo, nós vamos fazer uma CPI, quando se abre uma CPI para discutir vários temas, é porque não se quer investigar nada. Né? Então escamotear, esconder a realidade dos fatos. E é isso que o governo tenta fazer, é não investigar. Não investigar para não dar em nada, ganhar tempo, né? Se avizinha o processo eleitoral e o governo não entra, a imprensa não vai divulgar absolutamente nada, né? Não vai se discutir esse problema, né? Não vai se debater os temas e aprofundar, né, nessa crise que a Petrobras está e mostrar a realidade dos fatos. Então o governo tenta, na verdade, manipular a opinião pública, tentando mostrar que não é viável, que a empresa está séria, que a empresa está correta, cumprindo com as suas obrigações. Ora, hoje, o líder, que é o presidente dessa CPI do Senado, e o líder, os dois são os que têm maiores cargos dentro da estrutura da Petrobras hoje, os dois partidos, o PMDB e o PT. Então querem investigar nada? Não. Sabe, brincar com o senso, né, com a opinião pública, com o povo brasileiro. Eu acho que é preciso ter mais seriedade com a coisa pública, né? Muito bem, nós conversamos com o cientista político Jones Matos. Jones, obrigado pela sua participação, pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Um abraço, uma boa noite e até a próxima. E olha, atenção para essa informação. Homem mata cachorro e causa revolta na população. Quem nos traz mais informações e nos conta melhor essa história, a assustadora é a repórter Cristiane Rodrigues, que volta conosco aqui no Jornal da Fonte. É isso mesmo, Cristiane? Boa noite. Pois é, Segismar, eu volto com essa notícia cruel que assustou os moradores de Jaraguá, né, município a 153 quilômetros de Goiânia. Um homem de 37 anos foi detido suspeito de matar uma cadelinha com uma enxada no último domingo, Segismar. O animal pertencia ao vizinho do suspeito, a cadelinha era da raça Yorkshire. Os donos abriram um portão para estacionar o carro quando o animal fugiu. O suspeito confessou à Polícia Civil que matou realmente a cadelinha e ele disse que cometeu o ato porque a cadelinha entrou no salão dele e teria sujado a parte externa, a área externa do estabelecimento. O suspeito foi indiciado por dano qualificado, pagou uma fiança de R$ 1.500 e foi liberado. Quanta crueldade, né, Segismar? Quanta crueldade, que covardia, viu, Cristiane? Matar um bichinho, um cachorrinho indefeso, porque sujou o estabelecimento comercial. Obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você. E boa noite para você também. O Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com os principais destaques do futebol e do esporte com Luiz Duarte e sua equipe no programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até amanhã.